Samurais! Yaaa! Heróis do Japão feudal e soldados bem treinados com ótima conduta. E uma das grandes séries da Capcom é sobre esses caras. E sério, a Capcom não tá me pagando nada pra fazer vídeo só desses jogos abandonados dela. Enfim, você já jogou Onimusha? Onimusha Warlords foi lançado em 2001 para o PlayStation 2. Ganhou mais tarde versões para Xbox e PC. Jogo feito pela Capcom e de gênero ação-aventura, que também pode ser classificado como um jogo hack and slash. A Capcom nessa época decidiu deixar um pouco de lado sua série Resident Evil e decidiu usar os moldes de Resident em outros jogos, como ela fez com Dino Crisis. Quando damos uma olhada por cima, Onimusha parece um Resident Evil com espadas. Porém ele tem os mods, mas tem nada a ver, porque ele não é de terror e o sistema foi melhorado para ficar mais rápido e fluente. O jogo nos leva na época do Japão feudal, mais especificadamente no período Sengoku, que ocorreu entre a metade do século XV e o início do século XVII. Esse período ficou marcado pelas grandes guerras. O game mistura fatos históricos no meio da sua história. No período Sengoku, o Japão estava sem líder, então existia vários lords que guerreavam para tentar conquistar todo o território. O game começa no meio de uma dessas guerras, denominada Guerra de Okehazahama, onde estavam guerreando o clã Oda contra o clã Imagawa. O clã Oda era liderado pelo Lord Nobunaga Oda, que até existiu no mundo real. Durante a guerra, o clã Oda estava na vantagem, e Nobunaga começou a dar risadas ao receber a notícia que já tinha conseguido a cabeça do inimigo. Durante a sua comemoração, o Hasarado levou uma flechada na garganta e morreu. Quem estava na guerra também era o protagonista, Samanuska Akechi, que lutava contra o exército de Nobunaga. Depois da guerra, algum tempo depois, Samanuska recebe uma carta da princesa Yuki. Ela diz que algo está errado no castelo Nabayama, onde ela vive, e tem um mau pressentimento. Samanuska vai imediatamente atrás da princesa, porém chega tarde demais e ela foi raptada por yokais. Yokais são na cultura japonesa como os demônios são para a gente. Após Samanuska chegar com sua amiga Kaede, que é uma ninja, e não acharem a princesa, eles decidem ir atrás dela. Eles se separam e Samanuska encontra Yuki com 2 yokai. Ele consegue a salvar, no entanto, chega o yokai fodão e rapta ela de novo. Samanuska desmaiado tem um sonho. Na verdade não é um sonho, é sei lá, aquelas coisas de desacordado e tá em outro lugar. Ah, é um sonho sim. No seu sonho, Samanuska encontra com os Onis. Os Onis são inimigos dos Gemmas. Os Onis dão a Samanuska Oni Gauntlet. A Oni Gauntlet suga as almas do yokai, sendo assim, agora Samanuska tem forças para lutar contra esses demônios. Voltando a falar de Nobunaga, depois que ele morreu, ele fez um pacto com o deus demônio Fortinbras.
Em troca dele matar a princesa Yuki, ele teria vida eterna. Então ele manda seus demônios a sequestrarem, e você já sabe o resto. Enfim, a partir daqui começa o jogo. Mas antes tenho que explicar um pouco mais sobre esse coisa do folclore japonês que apareceram aí na história. Lembrando que eu também não entendo nada das coisas japonesas, então me perdoe se tiver alguma informação errada. Vamos lá. Yokais. Como eu disse, são demônios. Todos os tipos de demônios são yokais. Onis. Onis são demônios, seria tipo os ogros. São uma espécie de demônios com características humanoides. No game eles protegem a humanidade, ou pelo menos são a favor. Gemas. São demônios que nasceram de Fortinbras, mesmo Fortinbras que fez acordo com Nobunaga. Fortinbras também criou a humanidade para que os Gemas a usassem como escravos sexuais. Mentira, só escravos normais mesmo. Samurais. Samurais eram soldados muito disciplinados, usavam armaduras e eram habilidosos com a katana. Eles também eram muito honrados. Um samurai praticava o seppuku caso perdesse a honra. Seppuku é o ato de se matar. Para um samurai, é melhor morrer do que viver desonrado. Nobunaga Oda. Na vida real, ele foi um grande comandante. Dizem que ele venceu 30 mil homens com apenas 3 mil. Ele quase conseguiu unificar todo o Japão na sua época. Foi assassinado por Akechi Mitsuhichi, um dos seus principais generais. Perceberam que o nome do assassino foi dado ao Samanusuke do game, né? Akechi. Enfim, eu acho que terminei toda a explicação. Espero que tenha ficado claro o plano de fundo da história. Então, vamos aos aspectos técnicos do jogo. Onimusha usa o velho conhecido método de gráficos no estilo Resident Evil. Personagens são em 3D e cenários são imagens pré-renderizadas. A câmera fica em um ângulo fixo e muda quando passamos de cenário para o outro. Como o PlayStation 2 era mais poderoso, não precisaram inventar uma transição igual àquelas portinhas de Resident Evil. O jogo é ambientado em construções japonesas, para ser mais exato em um castelo japonês. Passamos por lugares abertos também. Em relação ao Resident Evil e Dino Crisis que eu mostrei aqui no canal, os cenários são mais abertos. É porque o jogo tem mais ação e precisa ter mais espaço para as lutas. A arte do jogo é muito bonita, todo o clima de Japão feudal é bem retratado. E para melhorar a imersão, os sons são bem caprichados, tanto nas músicas quanto nos efeitos sonoros, como o som de espadas chocando e barulho dos monstros. O único pecado é na dublagem, a versão inglesa é mal sincronizada e não passa emoção nenhuma. Princess Yuki, Your Highness. Samanosuke, it's really you. Oh, I knew that you would come to save me. Ah, sinto como se estivesse com déjà vu explicando esse estilo de controle, pois eu já expliquei nos vídeos de Resident e Dino Crisis. Mas enfim, para quem não viu esses, veja depois. Mas o Onimusha segue o mesmo estilo de controle, em que andamos para frente e para trás. E para virar temos que virar o eixo do personagem e ir para frente. Daí vocês me perguntam: ué, com esse tipo de controle para um jogo samurais não é podre? Daí eu respondo: sei lá. Mentira, eu não respondo isso não. Eu te digo, o Onimusha tem uns comandos rápidos. Os personagens correm sem precisar segurar um botão e vira bem rápido. Como somos samurais, usamos armas brancas. Então quer dizer que usamos espadas. Quando apertamos R1, o personagem fica em modo de combate. Ele foca no inimigo e fica sempre olhando para ele. A partir disso, nosso personagem se move diferente, como se o inimigo fosse o eixo. Se a gente apertar 2 vezes o botão de andar, ele dá um dash. E junto com comandos de defender, os combates se baseiam em atacar, desviar e defender. E é tudo muito fluido. E uma coisa legal é que se atacamos bem na hora que o inimigo atacar, damos tipo um golpe mortal que brilha e ele pá! Eu sempre tive uns problemas com empolgação em batalhas, então eu jogava e ficava fazendo efeitos sonoros com a boca e dando uns pulos nessas partes doidas. Temos o ataque normal, que é a quadrado no PlayStation. Temos o ataque mágico, que é com triângulo. Aqui entra um aspecto legal do jogo. Temos a barra de vida, de magia e a de almas coletadas no jogo. Com a luva do Zone que ganhamos, quando derrotamos o inimigo, ele deixa as almas. As amarelas são de vidas, azuis de magia e vermelha de experiência. Temos que segurar o botão bolinha para Samanusuke sugar as almas. Não passamos de nível no jogo, mas nossas armas sim. E são as almas que usamos para upá-las. Temos uma katana normal e além dessa, 3 outras armas brancas com elementos da natureza. Raizan, Enryu e Shippu, com elementos trovão, fogo e vento respectivamente. Também temos um arco e flecha e uma escopeta antiga. As 3 armas mágicas podem ser upadas e com isso elas ficam mais fortes. Para cada elemento existe um orb,
Esses orbs têm que ser upados também, pois eles fazem abrir algumas localidades do jogo. Outros itens também para auxiliar no game são as ervas, a Power e Magic Gel. Essas Gel são usadas para aumentar a barra de vida ou de mágica do Samanusk. Ervas, munições e flechas podem ser upadas com experiência, assim virando respectivamente medicina, munição forte e flechas de fogo. Alguns momentos jogamos com Kaede, aquela amiga ninja de Samanusk. Os movimentos são quase os mesmos. Ela é um pouco mais rápida, porém só tem uma arma, que são as kunais, e no lugar do ataque mágico ela lança essas kunais dela. Vamos à mecânica do jogo, como ele funciona. Bom, o cenário sempre tem inimigos para lutarmos, até porque é bom lutar e ter bastante XP. Para salvar são só em algumas localidades, e para usar o XP é no mesmo lugar que se salva. Não tem jeito de upar as coisas em qualquer lugar. Existem umas caixas com quebra-cabeças, algumas têm itens que são obrigatórios pegar para avançar no jogo. Quebra-cabeças são fáceis, só temos que ajeitar o número em uma ordem. Mas existem outras com quebra-cabeça lazarenta, em que tem uma pergunta e temos que responder. Porém, a pergunta está em inglês e temos que responder em japonês. Vamos ver se a resposta é frango com catupiry. Para conseguir responder essas perguntas dessas caixas esquisitas aí, temos que coletar os arquivos, que também ajudam a acrescentar na história. O restante do jogo ele se baseia em exploração, aquela coisa como eu disse em Resident Dino Crisis. Chega num lugar trancado, precisa de uma chave, abre o lugar, agora preciso de um item para descer o buraco. Vou atrás do item, blá 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 blá, continua assim, indo vai pra lá e pra cá e matando o bicho. Nossos inimigos são demônios. Eu poderia explicar um por um, mas vou falar uma coisa, e põe essa coisa na cabeça de vocês, que todo jogo no estilo hack slash tem. Sempre temos o inimigo normal, que é o mais equilibrado de todos, o rápido, porém ele é fraco, e o forte e resistente, porém lento. Também jogos hack and slash pode ter inimigos que se transportam, os fortes e meio rápidos, e os que morrem com uma espadada só, mas tiram alguma coisa da gente, tipo mágica ou experiência. E o Onimusha também tem chefe, eles são medianos na dificuldade, nada de destacar, só são tipo, é legal as lutas com o chefe, é tipo meio foda você sendo um samurai enfrentando um chefão grandão. Onimusha teve mais 4 jogos, no entanto a Capcom abandonou a série até o momento. Isso é uma pena, pois Onimusha é um ótimo jogo, fez um grande sucesso com muitos elogios no seu lançamento. Tudo impressionava na época, o jogo é com samurais, coisa que todo garoto acha foda. O jogo também força a usar o cérebro algumas vezes. Os movimentos são fluidos e precisos, apesar de andar daquele jeito duro. E durante o jogo temos um clima único, é daqueles jogos que nenhum outro passa a mesma sensação. Isso na minha opinião, é claro. Então, para terminar o vídeo, vamos ver algumas curiosidades. Samanusk tem a aparência do ator Takeshi Kaneshiro. Em duas partes do jogo aparece um boneco macabro pendurado de ponta-cabeça, esse boneco do demônio. Ele pode nos levar ao Dark Helm. Esse lugar é uma espécie de modo survival. Para quem não sabe, survival é um modo em que você tem que ir matando o máximo que conseguir. Existe uma espada fodona no jogo chamada Bishamon. Não, o nome é meio esquisito, mas enfim. Para libertar elas, temos que terminar o Dark Helm e usar itens que ganhamos no final dele e uma porta lá no final do jogo. Podemos liberar uma roupa de panda para Samanusk. Existem no game 20 pedras chamadas Florats. Juro, eu não consigo falar se não for falando desse jeito, Florats. Se a gente coletar todas, liberamos um modo chamado Oni Spirits, onde ficamos quebrando vasos, tipo, sei lá, lá Zelda. Aquelas caixas com quebra-cabeça são como um símbolo do jogo, igual o cogumelo é para Mario. E por último, Onimusha foi o primeiro jogo de PlayStation 2 a vender mais de 1 milhão de cópias no mundo. Isso foi Onimusha, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça do ritual do YouTube quando se gosta de algo.
gostei, mas compartilhar e divulgar para todo mundo. É importante compartilhar para as pessoas, pois me ajuda muito. Esses vídeos dão trabalho e se tiver uma boa divulgação, meu canal pode crescer e eu posso trabalhar fazendo mais vídeos como esses para vocês. Então pessoal, não existe melhor divulgação que um pouco a pouco, então mostre para os seus amigos. Não esqueça também de olhar a descrição, vou deixar tudo o que achar de interessante sobre o Onimusha nela. E vejam outros vídeos também, se inscrevam e sejam felizes. No próximo episódio, de samurais para ninjas. Ó, tô doidão! Vamos ver um jogo difícil pra caramba! Ninja Gaiden, a série do NES.